Olá, sou Simona Manuela, aluna do mestrado profissional em Educação Física, turma 6, Polo da Universidade Federal do Amazonas. O mapa conceitual apresentado faz parte da disciplina Problemática na Educação Física, que tem como objetivo a sistematização dos conhecimentos por meio das discussões no fórum da referida disciplina. As problemáticas foram divididas nos seguintes eixos: atuações docentes, aspectos legais, indisciplina e afastamento, questões de gênero, ensino do esporte e relação entre teoria e prática. O primeiro eixo discutido foi a atuação docente, onde é caracterizado por 3 eixos: atuação tradicional, abandono do trabalho docente e práticas inovadoras. As práticas tradicionais são entendidas como forma de trabalho em que o objetivo é o ensino dos esportes, sempre com a perspectiva do alto rendimento, se tornando excludente e visando sempre esporte, técnica e alto rendimento, onde o aluno tem que ganhar sempre. No abandono do trabalho docente, a principal característica é a falta de intencionalidade do professor, tornando o desinvestimento pedagógico muito comum através da falta de intervenção do professor durante as aulas, ficando aos alunos a escolha de conteúdos, modalidade, exclusão dos menos habilidosos e dos alunos que preferem ficar na arquibancada, não havendo intervenção do professor, bem como a repetição de conteúdo ou até mesmo o professor deixar os alunos em quadra para praticar o esporte que quiserem. Já nas práticas inovadoras, surgiu com o movimento renovador. Ela é caracterizada pelas práticas inovadoras que o professor insere em suas aulas, trazendo a diversidade do conteúdo, fazendo os alunos aproveitarem a cultura do movimento. Agora iremos abordar a relação entre teoria e prática. Neste fórum foi discutido o assunto rola-bola e a renovação pedagógica, que está centrado no como fazer e por que fazer. Na atuação tradicional, os alunos mais aptos são aqueles que se sobressaem e outros são ignorados, baseando-se sempre no modelo esportivista. A atuação tradicional está centrada no ensinar a fazer e unicamente no esportivista, excludente e na seleção de atletas, e estão sempre ligados na preferência dos alunos pelas modalidades de voleibol, handebol, queimada e futsal, que são esportes comuns e sugeridos pelos mesmos. Muito vem se falando de como saber fazer através das dimensões. No ensinar sobre o fazer estão as práticas inovadoras, que provocam mudanças na educação física escolar. Entretanto, há uma enorme resistência pelos alunos, por eles estarem acostumados com o rola-bola. Essas práticas inovadoras estão fundamentadas na legislação como a LDB, PCN, BNCC e as diretrizes que são os aspectos legais da educação física. Essa discussão já acontece há muitos anos, mas não é fácil inserir no ambiente escolar dimensões: conceitual, por que saber, atitudinal, valores arrolados no decorrer das aulas e o procedimental, como fazer. Sobre os aspectos legais da educação física, nem sempre a educação física foi um componente obrigatório na educação básica. É sempre bom fazermos uma linha do tempo sobre os aspectos da educação física. De acordo com a legislação, tivemos algumas mudanças e atualizações da educação física escolar. Na LDB de 1961, a prática era obrigatória nos cursos primários e médio até os 18 anos. Com a reforma de 1971, ela tornou-se obrigatória a todas as idades, mas com ressalvas para mulher com prole, para quem tinha jornada igual ou maior que 6 horas, tivesse mais de 30 anos, quem fazia o serviço militar e para quem tinha razões de saúde. A LDB de 1996, a educação física tornou-se um componente curricular obrigatório, né? Uma proposta pedagógica já na educação infantil e no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio, mas também ela foi
aprovada com ressalvas, né? Por exemplo, dentro da faixa etária, ela era facultativa no noturno, e ela deixou de ser obrigatória no ensino superior. A LDB de 2003, a prática da educação física tornou-se facultativa, sendo um avanço ou um retrocesso. Com algumas alterações, aqueles que não poderiam praticar educação física era facultado não só para a mulher com prole, né? Mas, assim como foi em 1971, também era facultado para quem tinha jornada igual ou maior que 6 horas, mais de 30 anos, para quem estava no serviço militar e também para quem tinha razões de saúde. O ensino do esporte, né, que é o próximo eixo, ele foi oriundo do modelo esportivista, né, onde sua concepção é tradicional, né, um tradicional esportivista, caracterizando-se pela competição e superação individual do aluno. O modelo esportivista baseia-se em aspectos médicos e tinha um objetivo de saúde do corpo forte e higiênico. No pós-guerra surgiram novas tendências. As aulas tinham o objetivo de treinar, preparar o corpo, treinamento de equipes e que caracterizou o modelo esportivista. O esporte está presente na cultura desde há muito tempo e o esporte na escola muitas vezes ele é predominantemente excludente e o que se predomina são as modalidades de futsal, voleibol, queimada, handball e ele prioriza muito a detecção de talentos, né, o rendimento e com isso também, né, acontece a exclusão dos com menos habilidade. Agora no esporte da escola, né, há a oportunidade de conhecer os diversos conteúdos e experimentar a cultura corporal do movimento. Os diversos conteúdos considera possíveis rendimentos, ele democratiza o conhecimento, ele é inclusivo, né? E a função da escola é trazer proposta através do modelo renovador. A educação física, através da legislação, tornou-se um componente curricular obrigatório, né, onde, através das discussões do modelo renovador, o esporte ele tomou um novo sentido, levando o aluno a refletir sobre como fazer e para que fazer, né? E nesse modelo renovador, ele destaca a aprendizagem cooperativa, né? O futebol de calejeiro, um outro destaque também é para o esporte education, né, onde se tem aí uma aprendizagem cooperativa, né, entra também aí a pedagogia do esporte, tudo nesse modelo renovador. Sobre a questão de gênero, é um assunto, como podemos dizer, um pouco particular dentro do ambiente da escola. Devemos ter em mente que sexo, sexualidade e gênero são diferentes entre si, né? O sexo é o termo para identificar as características anatômicas que diferenciam homens e mulheres. A sexualidade refere-se a uma série de crenças, né, comportamentos, identidades socialmente construídas. E o gênero, né, é a condição social a qual identificamos masculino e feminino. Todos esses aspectos, quando são trazidos para um ambiente escolar, gera discussão na separação das aulas de educação física.
As aulas mistas têm embasamento na LDB de 1996, ela deve acontecer dentro do ambiente escolar para que não se tenha uma aula somente para meninos e somente para meninas, ou até mesmo a exclusão dos menos habilidosos. As aulas mistas provocam oportunidades, né, como ressignificar os jogos para que não haja exclusão, né, a participação de todos, solução de problemas, onde as aulas mistas fazem com que eles encontrem em conjunto solução para algum problema que apareça. E também favorecer o protagonismo dos alunos. Sobre as aulas separadas, elas visam o desempenho esportivo, né? E também as experiências negativas para meninas. Essas experiências negativas geram diferenças construídas socialmente. Elas podem ter uma intervenção já na prática pedagógica do professor. E nós, professores, devemos agir para que haja a participação de todos os alunos nas nossas aulas. O próximo tópico, ele trata sobre a indisciplina e o afastamento, né? Onde o motivo do afastamento, né, são, por exemplo, conteúdos repetitivos. Assim, podemos citar como exemplo as aulas que podem se encaixar nos conteúdos repetitivos, as aulas no contraturno, né, onde o aluno tem que retornar por uma segunda vez ao mesmo dia na escola, né? Uma solução é diversificar os conteúdos das práticas corporais, né? Evitar a segregação entre meninos e meninas, entre os menos habilidosos, instruindo sempre a participação de todos. Na metodologia ativa, o aluno é o protagonista do ensino e aprendizagem, né? Quando se trata sobre a indisciplina, sempre apresenta, na verdade, alguns motivos, né? E um principal deles está relacionado no contexto familiar, né? Onde o aluno, quando chega no ambiente escolar, ele tem a consciência que ele pode fazer tudo e sem que haja consequência para os atos que ele apresentou no ambiente escolar, né? Problema na escola. A escola tem um papel de desenvolver um trabalho colaborativo entre família, a escola e o professor, né? Dificuldade em respeitar as regras. Também é uma característica que está relacionada ao contexto familiar, e o trabalho do professor de educação física, ela está ligada a essas práticas, onde ela pode se tornar uma saída para trazer este aluno, né, que apresenta a indisciplina, né, que tem a dificuldade de respeitar as regras, através de práticas corporais, né, com conteúdos que tenham danças, ginástica, esporte, lutas, esporte de aventura, jogos e brincadeiras, sempre associados às dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais, tá? Então, diante do exposto, este foi o meu mapa conceitual. Desde já, peço que vocês curtem, compartilhem, e um grande abraço e até a próxima.